Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um Gazeta da Região Metropolitana de Sorocaba. E é claro que eu quero a sua companhia com a gente aqui sempre. Estamos ao vivo aqui no Facebook da Gazeta da Região Metropolitana de Sorocaba, também no YouTube, Gazeta da Região Metropolitana de Sorocaba, procura lá, @GazetaRMS. Depois você vai conseguir acompanhar esse programa quantas vezes você quiser, também na TV Votorantim e em todas as plataformas onde você consegue acompanhar a TV Votorantim. Hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, porque além de ser um assunto que eu acho super bacana, que muita gente ainda não entende muito bem como é que funciona, a gente ainda tem cavalos juntos, gente, é muito bacana. Estou recebendo aqui com muito prazer o André Luiz, que é da trabalha, né, com Senso Percepção com Cavalos e também é do Instituto Horse Fit. Muito prazer em recebê-lo aqui, André Luiz. Obrigado, cara. Vou chamar só de André, né? Pode André chamar Luiz só de fica André. meio formal, Isso, né? tá André ótimo. Luiz. Muito prazer em recebê-lo. Foi super difícil conseguir o André aqui, porque a agenda dele é corrida. E é muito legal. Eu achei vocês ali no Instagram. Eu falei, eu preciso conversar com o André, porque tá aqui do ladinho em Itu. E é um trabalho muito bacana. Então, vamos começar do princípio. Me conta o que você faz. Como é que funciona essa senso-percepção com cavalos? Tá bom, vamos lá. Carla, só antes de começar, eu quero, né, fazer alguns agradecimentos aqui, Claro. né? Primeiramente a Deus, por conta da gente estar conseguindo, né, estar junto nessa Com energia aqui, certeza. tá bom? Segundo a minha família, né? Meus pais, minha mãe, minha irmã, meus filhos, tá? A Gabi também, que é minha companheira hoje, com a família dela, os filhos dela também. E também deixar um agradecimento para as pessoas que eu falo que foram nossas origens, né? E que é onde a gente bebeu água da fonte, da onde tudo isso que veio, né? Através da senso-percepção, veio através dessas pessoas, né? Também, essas pessoas são colaboradoras disso. Um primeiro que eu quero citar o nome é o Genésio Lopes, né? Que foi a pessoa que me iniciou na constelação familiar, tá bom? E deixar aqui também minha gratidão ao Paulo Newman, que foi o pioneiro no mundo a incluir os cavalos nos movimentos sistêmicos. Que legal. Então ele desenvolve um trabalho fantástico, o Paulo, na cidade de Curitiba, é meu amigo, meu professor, então quero deixar meu agradecimento para eles, para essas pessoas todas aí, tá bom? Sim, claro, com certeza. E, assim, a constelação familiar é, assim, recente, porque as pessoas estão conhecendo. Teve agora na Netflix essa série chamada Uma Nova Mulher, que deu esse boom, né, no constelação familiar, as pessoas procurando. E é muito legal porque, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, as pessoas descobriram a constelação por causa dessa série. Como é que funciona a constelação? Vamos começar, então, por partes. Como é que funciona a constelação, André? Isso mesmo. O processo de constelação, né, vai muito ao encontro da gente poder acessar dores que estão no nosso oculto. Então, ressignificar alguns processos, principalmente, no caso da constelação em si, é olhar para o nosso sistema. Então, tudo que veio das nossas famílias, os nossos ancestrais, ou seja, todos os critérios de herdabilidade que nós tivemos, né, de pais, de avós, de bisavós, de tataravós. Então, a gente olha para tudo isso, entendendo, né, que de um lado a gente tem toda a geração de papai, do outro lado a gente tem toda a geração de mamãe, e que esse sistema, na verdade, vieram contribuindo para que eu aqui estivesse, Sim. né? E o André aqui estando carrega muitas coisas que vieram de gerações anteriores, né? Coisas boas e algumas repetições de padrões que, na verdade, nós incluímos hoje como alguns processos de dores, de sofrimento, porque nós tivemos povos vindos da Europa, né? Passando por guerra, passando por fome, Sim. passaram por dificuldades e que, às vezes, no estado de ignorância, não conseguiram ter o conhecimento suficiente, como a gente tem hoje, acesso a muitas informações, né? E transformar, ter uma vida mais pacífica, uma vida feliz. Então foi uma vida de luta, de labuta. A gente não tinha hoje, né, essas facilidades de recursos. Sim. Os cavalos mesmo, né, eram utilizados para guerra, para tração, para agricultura, para o arado, né? E hoje a gente tem outras possibilidades com os cavalos. Sim. Então a constelação ela trabalha isso, né? O acesso às minhas questões da ancestralidade e de que forma então eu posso acessar as minhas dores, né? E com isso poder trazer para a consciência o que está no oculto e entrar num processo de ressignificar isso. E aí que está o grande alinhamento, né? Que é o quê? Eu acesso a dor, mas e agora? O que eu faço com isso? Pois é.
que eu faço com essa dor? Tá bom? Como que eu trabalho ela? Esse é um caminho, né? Que é um caminho integrativo, porque o integrativo, né? Então, aqui a gente tem um alinhamento sistêmico e aqui a linha integrativa. O sistêmico, eu olho para o meu sistema, né? E o integrativo, eu integro os demais sistemas, que é o ambiente que eu vivo. E aí a gente, então, tem estudos mais novos que faz para a gente, então, compreender ou apreciar um pouco melhor as nossas possibilidades com a epigenética. Que eu saio fora do meu padrão de herdabilidade e entro num contexto onde o ambiente me molda. E, inclusive, nós temos aí, eu tenho amigos, né, que são doutorados aí em melhoramento genético, tá? Que eles já trouxeram de estudos, né, isso, artigos científicos, de que o que eu trago num processo de herdabilidade é um percentual, se a gente conseguir colocar isso, né? De 10 a 20% aproximadamente. Ou seja, nós temos um fator que nos influencia externo, estudando a epigenética, que consideramos ser de 80 a 90%. Então, quando eu olho para a minha dor, quando eu olho para os meus processos ancestrais, mas entendo que isso é só 10%, e o que o ambiente fez comigo nesse processo todo? Caramba. Então, com o olhar integrativo, a gente contribui e soma para que, sim, esse processo sistêmico esteja incluído no processo integrativo, mas que o processo integrativo olha para esse todo. E aí hoje a gente tem inúmeras, né, possibilidades aí de terapias, de acessos, inclusive de medicações, de suplementos, né, que hoje essa linha, né, tanto da medicina, da ciência, né, e da natureza integrada a esse todo, tá numa evolução constante aí, diária. Para a gente conseguir se melhorar como ser humano, né, André? Que é um trabalho complexo e diário, né? É exatamente isso, Carla. É um complexo, no universo dos cavalos, eu trago sempre duas palavras, né, que contribuem muito para tudo isso que a gente está aqui falando, né, trazendo sobre a senso-percepção, que é a constância, né, tipo, a consistência, a disciplina de todos os dias ali tá fazendo, e a paciência, saber esperar o tempo certo, né, porque a gente tem aí, por exemplo, vamos sair do contexto de cavalo e vamos vir para um contexto mais da agricultura, né? Então, não é hoje que você semeia nenhum tipo de planta que ela vai ali germinar e crescer e daqui a pouco tá frondosa, formar uma grande árvore e te dar frutos. Então, ela tem o tempo de maturação também. Sim, é o processo. Então, né? É o processo, exatamente. Então, a constância e a paciência, né? Ou seja, ser consistente, ter disciplina, fazer diariamente o que precisa ser feito, né? E esperar, ter paciência, esperar o tempo certo para que nós possamos, então, de acordo com esse processo, né, evoluirmos e crescermos ao favor do quê? Da saúde e do bem-estar. Claro. É isso que a gente está falando. E uma saúde física, uma saúde mental, uma saúde espiritual, né? E um bem-estar também envolvendo tudo isso. Tá? E hoje em dia a gente está tão necessitado, né, de conseguir integrar tudo isso, né? Conseguir integrar a saúde mental, espiritual, com alimentação, com a saúde física, com tudo. É tanta informação ao mesmo tempo que tá difícil a gente conciliar tudo isso, né? É difícil mesmo. E, na verdade, aí tá até uma condição nossa do ocidental. Né? Se a gente pegar, por exemplo, as escolas orientais, eu venho dessa formação, né, através das artes marciais, foi meu início. E quando a gente olha ali para a disciplina, para o respeito, para a formação de caráter, para a filosofia de vida, a gente encontra um contexto onde você tem ali um mestre, né? Sim. E você tem os discípulos. Então, aqui você tem a fonte do conhecimento e as pessoas que se nutrem desse conhecimento e, na verdade, replicam esse conhecimento. E, claro, que através desse conhecimento a gente tem aqui várias raízes que depois vão se solidificar e dar continuidade no processo, né? Mas hoje, no Ocidente, a gente percebe que as pessoas elas buscam muito isso, aquilo e aquilo. Não tem foco, né? E aí não tem foco, e aí não tem consistência, né? E aí existem os conhecimentos, mas são conhecimentos que ficam no vazio rasos, e a gente acaba que não chegando em lugar nenhum. É igual um barquinho no oceano, sendo que eu não tenho uma direção para onde remar, para onde eu remo. Então eu fico perdido.
Então eu vejo muito isso, né, no Ocidente, muito diferente do Oriente. Então se você pegar aí grandes tradições, não só das artes marciais, como por exemplo do yoga, né, que traz uma frente do estudo de Vedanta, por exemplo, né, que você tem lá o mestre, você tem um professor e os discípulos ali que entendem que o mestre está falando algo ali para um bem maior. Sim. E não é para o ego do mestre, é para um bem maior da vida. E não é a vida de um indivíduo em si, é da vida de um todo. Sim. Tá? Então, quando a gente vê isso, né, e a gente aprecia isso, é nisso que a gente precisa se apegar um pouco mais aqui, né, no Ocidente, assim, de encontrar caminhos que te levam a um lugar, e se esse caminho fez sentido, é de você realmente degustar desse caminho da melhor maneira possível, assim, sabe? De uma forma bem ampla mesmo e profunda. Porque os processos são profundos e cirúrgicos, né? O cavalo é profundo e cirúrgico. Agora eu preciso realmente viver esse contexto, né? Se eu não vivo esse contexto, aí eu fico superficial. E o que é superficial vai, o que é superficial, uma estrutura que não está muito bem alicerçada, cai, né? O que desmorona. a gente constrói em cima cai, desmorona, né? Então, eu não consigo... Agora, quando eu tenho um alicerce muito bem feito ali, eu posso muito bem construir a casa que eu quiser, né? E os detalhes do meu acabamento, eu vou conseguir colocar em algo que realmente está estruturado. Sim, para isso precisa de conhecimento. Para né? isso, o conhecimento é fundamental. Muito legal. E os cavalos? Como é que os cavalos entram nessa constelação maravilhosa? Essa é uma pergunta bem interessante, né? Porque eu tenho certeza que muita gente tem essa curiosidade. Com certeza. Muita gente tem essa dúvida, né? A gente fala, mas como é que os cavalos eles falam, né? Como é que eles sinalizam, né? Precisa aprender a falar cavalês primeiro, viu, cara? Né? Imagina. Né? Não, tô brincando, né? Bom, então vamos lá. A constelação com cavalos, então, né? Deu para ficar claro que também ela traz nesse propósito, né? Mesmo com cavalos, o objetivo da constelação com cavalos aqui é acessar as dores, e da senso-percepção, um trabalho mais integrativo e não sistêmico. Então aqui a gente olha para as dores do meu sistema. Aqui a gente olha, na verdade, para o cessar das dores que vieram também contribuindo de outros sistemas e de que forma eu encontro novos caminhos. Tá? Então, a senso-percepção integrativa soma e contribui para a constelação com cavalos, que é sistêmica. Tá? De que forma os cavalos eles sinalizam isso? Através do movimento. Os cavalos eles não falam, então eles se expressam através do corpo. É uma linguagem corporal. Que linguagem corporal, André? Às vezes nos próprios membros eles sinalizam coisas, às vezes pela orelha, às vezes pela linha de cabeça, às vezes nos movimentos entre um e outro animal, né? com o bando ali, com a manada toda envolvida. Às vezes nos movimentos dos cavalos e a aproximação dos seres humanos. Porque até então nós estamos falando de seres, cavalos, que são presas na natureza. Quando ele vê um ser humano, ele fala, esse é um predador. O que esse predador vai fazer comigo? Então, de que forma a gente entra nessa conexão com os cavalos? Essa interação, o cavalo nos vai dar inúmeros tipos de respostas. E se eu estiver num ambiente com 5 cavalos envolvidos ali, às vezes eles podem me representar ou me sinalizar uma determinada situação. Se uma outra pessoa, às vezes, adentrar naquele mesmo lugar... Pode ser que às vezes essa pessoa está trazendo um risco, pode ser uma ameaça, ou não, ou uma leveza muito maior. Então os cavalos eles representam através do corpo, é uma linguagem corporal. Teve alguns vídeos que viralizaram aí pela internet, que são os cavalos lá da Cavalaria da Rainha, e apareceu uma indígena, né, tocando no cavalo, o cavalo encostando nela. Essa questão de energia é muito importante também, né? Eles têm essa percepção. Tem essa percepção, eles são muito sensitíveis, né? Porque eles vêm da natureza nisso. Então, vamos pensar o ser humano, né? No ser humano, nós temos aí um cérebro que a gente chama de cérebro trino, né? Então, a gente tem o que a gente mais usa para as questões do pensar, né? Que é o neocórtex, tá? E a gente tem também outras divisões do cérebro, que é o límbico e o reptiliano, tá? Assim como o neocórtex veio por um fator de pensar, né? Eu tenho o límbico aqui que veio com os sentimentos, tá? E tem o reptiliano que veio com o aspecto de sobrevivência ou de instinto. Aqui, na sobrevivência e no instinto, eu preciso agir. No límbico, eu preciso sentir. O neocórtex, eu racionalizo, eu preciso pensar. Aqui,
os cavalos não participam. Não participam desse processo. Então eles participam do quê? Simplesmente do reptiliano aqui, que é o quê? O instinto. O instinto de sobrevivência, a forma de agir, movimento e ação e o sentir. Então, Sentir o que eu ambiente. sinto de ambiente, eu sinto da natureza, eu reverbero isso a favor de algo ou contra algo, né? Que às vezes pode me trazer algum trauma ali ou alguma... E o que acontece? As pessoas, por exemplo, indígena, né? Aconteceu esse mesmo vídeo aí de outras crianças, por exemplo, às vezes com necessidades especiais, que se aproximaram do cavalo e passaram a mão, tocaram. A grande questão é, como é que eu me apresento para, né? Então, se eu chegar em você e estender a mão e te dar um sorriso, te dar um abraço, principalmente quando eu chegar em você e papai e mamãe falavam lá desde pequeno, que a gente traz isso do sistêmico, né? Não conversa com pessoa estranha, né? Então, cuidado com as pessoas que você não conhece na rua. Então, se eu chegar e me apresentar primeiramente para você, educadamente, sorrir, te dar a mão, te dar um abraço, você vai me receber dessa mesma forma, né? Se eu chegar em você e simplesmente não te conheço no meio da rua e eu quero te dar um abraço, você vai falar, opa, você mesmo vai repulsar. Claro. Isso é até o seu próprio instinto também, né? Não é nem o seu pensar. Os cavalos é a mesma coisa, né? Os cavalos vão além, porque a sensibilidade deles, por estarem na natureza, por um padrão de sobrevivência, por eles serem presa, eles são ainda muito mais sensitivos do que nós, seres humanos. E desconfiados, né? E eles trabalham num campo energético em teta, que nós, seres humanos, conseguimos alcançar também em meditação e sono profundo. Tá? Então, mas eles estão em constante energia de teta. Por quê? Porque eles precisam pastar, mas eles precisam observar, eles precisam estar atentos a tudo, né? Inclusive, essa é um argumento muito interessante falarmos disso, né? Isso é do fisiológico, mas veio do fisiológico por conta de um instinto, né, dele, do porquê que, por exemplo, em ambientes que eles não confiam, eles não deitam. É verdade. Tem um monte de gente que fala, não, cavalo não deita nunca. Mas eu já vi cavalo deitado, curtindo ainda, né? E, assim como, provavelmente, muitas vezes também, você já deve ter visto cavalo dormindo em pé. Sim. Tá? Por quê? Por que ele fica em pé? Porque ele não confia no ambiente. Ele só deita no ambiente que ele confia. Nossa. Por que isso, André? Porque o cavalo, inclusive, ele é 3 ou 5 vezes mais rápido do que o ser humano. Ele é muito veloz. Mas ele é muito lento para se levantar e pegar a velocidade que ele precisa. Então, o que ele prefere? Dormir em pé. Que se ele precisar, ele consegue correr, é mais rápido do que necessariamente perder o tempo de levantar, porque ele tem muita dificuldade nisso, né? O bovino, por exemplo, o gado, levanta muito mais rápido do que um cavalo. Caramba, né? Que legal. Então, isso e aí esses conhecimentos é onde a gente traz do quê? Do conhecimento do cavalo, né? De viver o cavalo. E trazer o que é fisiológico para o sistêmico, para o integrativo, né? Porque não dá para a gente falar de uma frente e excluir outra frente, né? Nós todos somos interligados a algo maior, a algo divino, a algo universal. Sim, não importa a sua crença, né? Mas tem ali alguma... E é bem citado isso, Carla. Na verdade, isso não é místico. Né? Não isso é uma religião. Não é religião, não é do capeta, não tem nada a ver com isso, tá bom? Pelo contrário, gente. Pelo contrário. Isso. Vamos lá, né? É uma criação, né? É uma criação divina. Então, o que nós estamos fazendo com isso somente, né? Acessando isso a um bem maior. Coisa que, por exemplo, os nossos ancestrais, eles tinham isso, né? Então, minha avó, eu lembro muito bem, que ela chegava, né, no meio de um mato e ela sabia cada erva, cada planta que tinha ali, o para que servia. Sim. Né? E sem faculdade, sem nada. Minha avó tinha, acho que, 4º ano do ensino fundamental. E olha lá, aquela que não podia misturar, aquelas que não podiam ser tomadas juntas. Exatamente. Né? Então, a mesma coisa que fazia com a planta, né? Fazia ali, por exemplo, com acesso ali nos minerais, com os animais também. Né? Então, tem muitos processos hoje que a gente vê, né? De nos achegarmos a um determinado lugar, mas que se nós fôssemos olhar muito atrás, né? Se a gente pensasse assim, Europa, por exemplo, né? A gente já fala num processo de domestificação de um cavalo sem o uso da violência há séculos, há milênios. Aí fala assim, André, mas a proposta ela é recente, né? É recente no nosso conhecimento, mas na verdade a história nos traz isso de uma forma muito antiga. Né? Então existia muito respeito, muita conexão com os cavalos, né? Já tem lugares ali de guerras
né, onde os cavalos iam nesses hospitais militares e eles ficavam, né, as pessoas na maca, deitado, e os cavalos ficavam ali como se estivesse curando as pessoas mesmo, né? Então, sinalizando algumas coisas. Então, isso já existe em relatos, tá? Então, isso é histórico, né? E o que é histórico, que vem dos nossos ancestrais, a gente só está resgatando hoje, né? Para quê? Para um bem maior, para um bem da vida. E já tem... a gente estava até conversando aqui antes de entrar efetivamente no ar, a gente estava conversando sobre esse uso do cavalo, da ecoterapia, é isso que fala? Assim que fala? Ecoterapia é uma frente hoje também, que usa o cavalo para essa... Para crianças com síndrome de Down, crianças autistas, isso também tem tido resultados bastante legais, né, André? Carla, demais. Assim, ó, quando a gente fala de possibilidades com cavalos, São milhares. Inúmeras e infinitas. Terapeutas, né? naturais. Então, por exemplo, ali mesmo na Horsefit, né? No Espaço Aranduí, Itu, a gente tem tanto a frente com a equitação, tá? Que seria o quê? A arte equestre, olhar para o cavalo e de que forma eu monto, mas com qualidade, né? Respeitando saúde e bem-estar tanto do cavalo quanto do cavaleiro, né? Então a gente tem equitação. A gente tem um trabalho, na verdade, que é desenvolvido, né, através da senso-percepção, que é onde as pessoas vão acessar, por exemplo, curas de traumas, né? Já atendemos centenas de pessoas lá com inúmeros casos de relacionamento, organizacional e empresarial, tentativa de suicídio, né? Aborto, pessoas gagas, né, com dificuldades de expressão, tá? Então, isso através da senso-percepção a gente consegue acessar tudo isso. Outros tipos de trabalho, né? A Essência Ecos, que quem desenvolve lá também é a Gabi, né? Frentes dos cavalos para as crianças com ansiedade, com hiperatividade, envolvendo a família, porque muitas vezes eu vou atender a criança, mas tipo, o que eu faço para a família? Né? E os pais e as mães, como é que eles fazem parte desse processo de também compreender, de também apreciar tudo isso juntamente? Como é que eu cuido só da criança se o pai e a mãe estão lá e não estão sendo cuidados também, né? Exatamente. Um outro trabalho que é o Ser do Campo, né? Que é o quê? Onde a gente traz as crianças aos finais de semana para uma relação na roça. Brincadeiras lúdicas, conviver ali, por exemplo, com galinhas na horta, colocar realmente o pé no chão, sabe? As brincadeiras que a gente fazia. Então, é um resgate de tradição, onde a gente coloca. E pode parecer uma coisa muito simples, né? Mas hoje em dia, o tanto de criança que existe que não sabe o que é uma galinha, minha gente. Eu fico impressionada. Criança que nunca tirou o pé, que a mãe não deixa botar o pé na terra. Exato. Criança que não sabe que a vaca dá leite. Né? Então, que o leite vem da caixinha. Que o leite vem da caixinha, não é da vaca. É bem isso. Então, e assim, e quando você traz, né, a ecoterapia, sim, né, a ecoterapia vem numa frente muito forte também já há tempos, né, com várias possibilidades e vários formatos de tratarmos as crianças, jovens, adolescentes, adultos, com necessidades especiais, né? Com autismo, síndrome de Down, né? Eu já atendi cadeirantes também, síndrome de Duchenne, né? Que são instabilidades no quadril. Então, desde fatores que são fatores emocionais e mentais, até mesmo questões fisiológicas e cognitivas. Que bacana. É muita coisa que cavalo faz com a gente, né? Que lindos. E como é que começou essa sua paixão com cavalos? Eles são maravilhosos mesmo, viu? Minha paixão com cavalo começou na infância, na primeira infância, né? Com 3 para 4 anos de idade, eu tomei meu primeiro tombo de uma mula no sítio do meu avô. Meu avô era criador de cavalo, manga larga, na época, e meu pai, ele hoje é militar da reserva, né? Mas na época ele atuava também no quartel em Bauru, onde tem o grupamento de cavalaria, e eu sempre fiquei presente ali na minha adolescência, né? E então eles sempre fizeram parte dessa minha história de vida, né? Depois, na fase mais jovem, né, eu acabei, por conta da graduação e por conta de outros desenvolvimentos, trabalhos, me afastei um pouco dos cavalos, mas depois eles me fizeram voltar para próximo deles novamente, né, nessa fase agora. E hoje eu não falo nem que eu vivo do cavalo, né? Eu vivo o cavalo, porque é inserido nesse processo, então, das 4 da manhã até o horário de dormir, né, vivendo ali. Então, é entender de que forma eu consigo nutri-los melhor, de que forma eu consigo colocar um manejo mais consciente, né? De que forma a gente pode trazer mais
trabalhos racionais e com menos, né, uso de violência, não adequamos isso no nosso espaço hoje. De que forma eu posso sim trabalhar com terapia? Isso é uma coisa muito importante para falar aqui também, porque eu tive um caso, né, de atendimento de uma pessoa, por exemplo, que ela iniciou um trabalho comigo, junto um trabalho terapêutico, né, um trabalho de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Sim. E que depois de 2 anos, essa pessoa, já curada de alguns processos da qual ela veio passando, ela se encantou pelo mundo esportivo e hoje, inclusive, compete. Então, Legal. quando eu falo, né, às vezes de uma necessidade, falar, mas isso não chega no alto rendimento? Não. Uma coisa que a gente não tem nos nossos trabalhos é exclusão de nada. Então, a gente não exclui que a terapia é só terapia. Não, não é menos, né? O rendimento é muito esporte. Não, não é mais, né? Por quê? Porque no rendimento eu também tenho atletas que têm necessidades emocionais. Claro. Que às vezes eles treinam muito bem, mas chega na competição, por exemplo, não conseguem render bem. Né? A gente viu um exemplo disso próprio agora. Nas Olimpíadas, né? Nas Olimpíadas, Quantos né? exemplos? Quantos exemplos? Profissionais que estavam ali, não, é uma medalha quase garantida lá. E a pessoa no final não... É isso. E falando até um pouquinho de Olimpíadas também, inclusive, né, a gente tem ali contextos de atletas que, ainda que não tenham chances de medalhas, mas por conta de superação de limite, eles vão até o final. Então, sei lá, cair num salto de barreira, eu continuo pelo menos até chegar. Eu não consegui uma maratona, mas eu continuo, até o fim. Nem que eu chegar lá caindo, eu vou até o fim. E de pessoas, por exemplo, que desistem simplesmente porque assim, eu estou em 20º lugar e eu não tenho mais chance de medalha, eu vou desistir. É verdade. Opa! Calma. Olha como a gente consegue Você já olhar um desistiu? atleta do que o outro atleta. Você consegue ver várias situações, Então né? você vê diversas situações que você traz para uma compreensão, né? Nesse olhar. Que quando a gente fala de um olhar terapêutico, né? Eu até falei com um menino que esses dias atrás eu fui para Jaú visitar um Aras lá. E ele falou, André, mas por que você evita falar muito de terapia, né? E era um menino. Eu falei, você é homem, né? Tipo, é homem, é um treinador de cavalo. Eu falei, se eu falar para você, vamos fazer uma sessão de terapia? A primeira coisa que você vai falar assim, eu não preciso. Não preciso disso. Não preciso disso. Né? Principalmente o homem tem muito isso, né? Essa relutância. Essa relutância e tal. Não sendo, no caso aqui, né? Não querendo colocar nada generalizar aqui, nada. Não, mas, na verdade, acontece. é mais homens mesmo, né? Que tem essa... Sim. Não preciso disso, não. Sim. E aí eu falei pra ele, assim, agora se a gente falar assim, vamos criar uma condição de a gente interpretar algum movimento aqui e desenvolver melhor a parte nossa pessoal. Vamos buscar um autoconhecimento a respeito de algumas coisas que estão aí bloqueadas, que a gente precisa melhorar essas questões aí. E aí quando eu falo isso para a vida. Então eu falo isso... A vida, vamos imaginar uma árvore, né? Então eu tenho ali a raiz da árvore e eu tenho esse tronco, né, da árvore. Ali é a vida. Sim. Os galinhos da árvore, pode ser o esporte, pode ser a terapia, pode ser a questão emocional, pode ser a questão fisiológica, pode ser a questão sistêmica, pode ser a questão integrativa, né? Então a vida é esse todo, né? Então quando eu olho para o integrativo, eu olho para todos esses galhos, né? E aí o que eu faço com todos esses galhos? Eu incluo. Eu não posso excluir nenhum desse galho. Eu não posso falar assim, esse cara que tem uma necessidade especial não pode ser um atleta. Hoje a gente tem para-atletas. Tá aí, Paralimpíadas acontecendo lá. Acontecendo. Então, assim, pelo contrário, né? Nós temos muitos meninos e meninas que são extraordinários, Sim, que são fantásticos. Casos de superação incríveis. De uma forma incrível, né? Então, isso passa a ser um exemplo para que nós possamos realmente ocupar, o que eu sempre falo, né? Uso muito essa expressão, ocupar o nosso lugar. É saber onde é o nosso lugar. Né? Isso é maravilhoso. E a partir do momento que você se conhece... Você sabe onde é o seu lugar e você ocupa esse lugar. Eu acho que a gente tem exemplos maravilhosos aí, mas, por exemplo, a Simone Biles. Ela foi uma atleta que parou, não, eu vou parar, eu vou me conhecer, eu vou retomar aqui o processo todo de novo. Ela já era sensacional, daí ela voltou sobre-humana. É isso. Né? A Rebeca, que voltou com tantas medalhas, que deu tanto orgulho pra gente, é uma das profissionais aí, atletas que falou, gente, eu trabalho muito a minha mente, trabalhei com a minha psicóloga, minha psicoterapeuta, enfim, pra poder chegar ali, porque ela passou por cirurgias, por tantas coisas, né? Então, esse autoconhecimento é importantíssimo pra tudo na vida, né? É demais, até para nos manter no caminho. Você pega, por exemplo, vamos falar de atleta olímpico, né? Igual você citou algumas,
Tem atletas olímpicos, por exemplo, que precisaram de 3 ou 4 edições olímpicas para chegar no ouro. Então, nas primeiras Olimpíadas, né, ele entra lá e se apresenta no levantamento de peso. Então, vou fazer um levantamento de peso. Chego lá, não consigo levantar o peso. Talvez para muitas pessoas falassem, cara, você passou vergonha nas Olimpíadas. Ele, não. Daqui 4 anos eu vou estar lá de novo. Daqui 4 anos ele vai lá, a barra escorrega da mão. Puxa, outra vergonha. Não, vou tentar de novo. Na terceira Olimpíadas, medalha de bronze. Não é o suficiente para mim, eu quero ouro. Quarta Olimpíadas, medalha de ouro. Nisso, a gente está falando de um processo de 16 anos. E fora os anos anteriores que ele teve de base. Então, estou falando de 20 anos de treinamento para chegar a uma medalha de ouro olímpica. Sim, né? E de usar os erros como aprendizado, né? Como aprendizado para uma evolução. Eu passei aqui, eu vi o que foi que não deu certo. Agora eu já vi o que não deu certo. E por aí vai até você chegar onde você quer, de verdade. Exatamente. Né? Isso sim é constância e paciência. Né? Então, isso é o que a natureza nos ensina. O cavalo nos ensina isso. Né? Até tem 2 outras... O cavalo nos ensina muitas coisas, né? A natureza também. Sempre quando eu falo do cavalo, é agregado na natureza, né? Tanto é que lá em casa a gente desenvolve com eles no ambiente deles mesmo, natural. Então, não tem uma preparação de ambiente, né? Igual a gente está aqui, né? Tipo, num lugar gostoso. Tal. Não tem essa harmonização. Os cavalos estão no ambiente deles, a gente chega no ambiente com eles. A né? casa é deles, a casa gente é deles, visita. a gente quer visita, exatamente. Legal. E a partir de então, se tem 5 cavalos e eu estou me adentrando ali, eu sou o 6º cavalo. Né? Porque eles vão me olhar dessa forma, né? Tipo, esse 6º indivíduo que está aqui com a gente, fazendo parte dessa manada. Então, será que eu me coloco ali como um cavalo? Né? Ou será que eu me coloco ali como um superior? Eu sou ser humano, eu sou superior. Eu penso, você não pensa, eu sou mais inteligente, eu sei montar em cima de você, né? Já chega assim. É isso. Tem um filme muito, muito, muito antigo que se chama Profecia Celestina. E eu, antes de ver esse filme, eu não entendia muito bem como é que funcionava essa questão de energias, né? E esse filme, ele mostra muito isso, como é que é essa questão de energia. Um moço perto de uma moça, assim, e ele entendendo que a energia dele, como ele chegava perto dela, era agressiva para ela. Porque ele chegava com esse intuito de, eu sou homem, eu tenho que te proteger, eu tenho que... E isso repelia ela. E a gente vendo com os cavalos, isso é maravilhoso, porque é exatamente isso. Como é que você tá chegando com o cavalo? Tipo, você é um cavalo e eu sou um ser humano maravilhoso, você tem que me deixar passar a mão em você. E é exatamente aquele vídeo que eu falei que viralizou dos cavalos lá da rainha, né? Não é essa a impressão que passa, que a pessoa chegou lá, tipo, vem aqui que eu vou tirar foto com você agora, você tem que ficar quieto, fale comigo. Exatamente. Né? É diferente de um acolhimento, né? Muito diferente de acolher, né? E o cavalo, nem te conheço, você tá pondo a mão em mim, que isso? Nem conversamos, como é que você vai chegar pondo a mão em mim? E aí, qual que é a reação dele, né? A reação dele é, tipo, também ser agressivo, tal qual a ação que ele tá recebendo, né? Então, a ação que eu recebo é a reação que eu promovo. Sim. Não necessariamente, né? Porque se a gente for analisar também, na Bíblia diz que, né, se dá um tapa na direita, dê à esquerda. Sim. Né? Então, em alguns casos, sim. A tratativa acaba sendo melhor, mas para os animais, eles vão estar ali no intuito do quê? O cavalo, por conta dele ser uma presa na natureza, né? Ele não tem um instinto de violência. Então, quando ele entra no lugar da violência, é para proteção. Defesa. É só para defesa. É só de proteção. E muitas vezes na vida a gente está fazendo isso, né? Aquela frase de quem está ferido, quem está com medo, acaba dando o primeiro tapa, né? Então, se você chega perto de uma pessoa que tem alguns gatilhos emocionais, algumas questões assim, essa pessoa pode acabar tentando se defender de alguma forma também, né? Sim, sabe por quê? Porque eu vejo no outro que está em mim. É sempre assim. É sempre esse espelho, né? É sempre esse espelho, né? Então, por exemplo, se eu vejo no outro a inveja, é porque a inveja está em mim. Se eu sinto do outro uma raiva, é porque a raiva está em mim primeiro. Então, é um espelhamento muito importante, assim. Isso que você citou... faz parte de muitos processos onde a gente, da mesma forma que a gente não exclui nada, né? É tudo incluído num processo universal, né? Nós todos pertencemos a algo maior. Então, nós todos estamos incluídos, né? Então, a gente não pode excluir. Isso é até complexo falar, né? Porque, às vezes, a gente passa por processos, por exemplo, sei lá, tive um relacionamento, né? E às vezes as pessoas elas usam a expressão, meu ex-relacionamento, né? Não. Foi seu primeiro relacionamento, né? E não deu certo. Não, deu certo. Deu certo durante X tempo.
Sim, Então, o tempo deu que tinha certo. que durar. Né? Ah, tive filhos. Tá ótimo. Ele vai ser eternamente incluído no seu sistema. Por quê? Porque gerou um sistema em cima disso aí, né? Sim. Então as pessoas elas precisam, né? Isso. Inclusive é uma ordem do Bert Hellinger, né? Que foi o criador da constelação. É a ordem do pertencimento. O que os cavalos questionam só é outras duas ordens, né? Que é a ordem da hierarquia e a ordem da troca. Então a ordem da hierarquia não significa que quem chegou primeiro manda mais, né? E a troca, às vezes, também existe um fator de compensação que pode ser inversamente proporcional. Por exemplo, lá na Bíblia tem uma passagem que fala, né, do dízimo, dá 10% e tal. E teve uma senhorinha lá que foi lá e deu as 3 moedinhas dela e colocou lá como contribuição. O que a gente entende com isso? Que ela foi lá e deu tudo que ela tinha, né? Então, que equilíbrio tem isso perto de outro que deu simplesmente 10% do que tinha? Uhum. Entende? Então essa ordem nos animais ela é muito questionável. Por exemplo, um cavalo está comendo, um outro se aproxima e ele vai lá e dá um coice naquele ali. Aquele ali não fica falando assim, ó, daqui a pouco, a hora que ele estiver comendo, eu vou lá e vou dar uma mordida nele, porque ele me deu um coice agora. Não existe essa troca na natureza. Não tem isso, né? Não tem assim, ó, o cavalinho que nasceu aleijado de uma mãe que é líder da manada, o segundo cavalo vai liderar essa manada. Esse irmãozinho dele, por conta de uma necessidade ali, não vai ser o líder da manada, porque ele tem uma necessidade, né? Agora, o que nós não podemos fazer é que esse cavalinho não pertença ao sistema da mãe. Então, ele pertence ao sistema, pertence à manada, Sim. né? Então, esse cavalo que deu um coice no outro, que o outro não vai morder ele ali, eles todos pertencem a um grupo. Então, a ordem do pertencimento ela é absoluta. Agora, a ordem da hierarquia e da troca, né, o equilíbrio entre dar e receber, ela pode ser equilibrada de uma outra maneira ali. Ela é questionável. Os cavalos nos mostram que ela é questionável. Tá? Que ela essas pode duas ser ordens revista. que ela pode ser revista de algum momento, de alguma ordem. Que tá? legal, cavalos professores aí pra vida, né? São incríveis professores. E assim, quando a gente olha para isso, né, e eles trazem muito, né, Carla, com muita pureza. Sabe, realmente o que vem do cavalo é sem filtro. Nós, seres humanos, nós tentamos ainda racionalizar o processo. Às vezes a gente quer se colocar na dor do outro, né? Os cavalos não. Eles não estão ali para se colocar no lugar. Eles estão ali simplesmente para ocupar o lugar deles. E aí o acesso é muito mais cirúrgico. É muito mais cirúrgico. E detalhe, ele é cirúrgico sem necessariamente cutucar a ferida. Porque uma coisa é eu te mostrar o problema. Uhum. Outra coisa é eu te mostrar a causa. Mas outra coisa superior é eu falar para você, não fique na causa. Porque isso aí tá no passado. Já foi. Já foi. Acessou isso? Fez sentido para você isso? Vamos encontrar um caminho novo aqui? Vamos. Segue a vida. Segue a vida. Aí entra as expressões que eu ia falar lá com você agora há pouco tempo atrás aí, que é, no cavalo, assim, viver o momento presente. E o sentido da vida é pra frente. Sim. Entendeu? Sabe a esposa de Ló? Uhum. Já conhece essa historinha Pode contar, da Bíblia? por favor. Então, a esposa de Ló, eles viviam numa cidade chamada Sodoma e Gomorra. Tá? E essa cidade, na verdade, tinha muitos crimes, muitas pessoas más. E Deus falou assim, ó, eu vou destruir essa cidade. Vocês, só a sua família, que são justos aos meus olhos, precisam sair da cidade. Então, vocês desocupem a cidade e não levem nada. Aí a esposa, puxa, mas como assim não leva nada? A gente tem a nossa casa, tem roupa, tem um monte de coisa. Não, pega as crianças e vão embora. Aí Deus, ó, vai ser amanhã, sobe a montanha e fujam. Né? Aí, uma outra mensagem. Fujam e não olhem para trás. No meio do caminho, a esposa olhou para trás, virou uma estátua de sal. Tá bom? Então o que significa isso? Isso que a gente acabou de trazendo que os cavalos fazem na natureza. Se a gente pegar um campo aberto, eles estão simplesmente pastando e o sentido da vida é para frente. É simplesmente caminhar para frente. Eu não olho para trás. Né? Então, eles passam a trazer um processo que é um processo cirúrgico, sim, porque eles acessam a causa, mas eles não cutucam a ferida. Ok. Viu? Ok. Vambora. É isso. É isso. Né? E eu acho que isso a gente precisa adotar pra vida. Sim. Porque o nosso processo de adoecimento mental, físico, começa quando a gente começa a remoer as coisas, não é?
Porque a gente fica lá remoendo. Mas aquela pessoa fez isso pra mim. Ah, mas aquilo aconteceu e agora eu sou assim porque aquilo aconteceu. Vambora, né? Faz que nem o cavalo, vida que segue. Vamos pra outros pastos, outras vidas, outras paisagens. Vamos lá. Nós perguntamos muitos porquês, né? Na nossa vida, né? E nós não temos resposta para todos eles, assim, sabe? É como, por exemplo, a gente falou, né? Numa questão de relacionamento, de trabalho. Vou falar de trabalho. Sim. Né? Então, perdi meu trabalho. Como é que eu fico com isso? Né? Fica bem. Busca tá tudo outro. certo. Busca o trabalho. Vambora. Né? Você não era feliz porque você tinha um trabalho. Né? Não. Sim. Você era feliz e tinha um trabalho. Né? Você pode muito bem, a partir desse momento, encontrar um outro trabalho e continuar sendo feliz. Claro. Agora, você vai ser infeliz por conta de uma questão aqui? Então, não existe isso, sabe? É que Então, a Mona Lisa, que veio aqui conversar com a gente, uma psicoterapeuta maravilhosa, e ela falava exatamente isso. Você não é o seu trabalho, não é o seu trabalho que te define, não é o seu relacionamento que te define. Você é você. Então, quem é você dentro desse relacionamento? Porque as pessoas, às vezes, acabam perdendo a sua identidade para manter ou uma pessoa, ou um status, ou um trabalho, ou uma amizade, alguma coisa nesse sentido. As pessoas estão perdendo um pouquinho dessa essência de quem sou eu. Esse autoconhecimento é muito importante, André. E as pessoas não estão ainda se conectando, se ligando que eu preciso me conhecer antes de tentar conhecer e entrar no campo do outro, né? É bem isso. E isso nos traz muito claro duas questões nossas, né? Seja para objeto, coisas ou pessoas, que é o desejo, né, de ter, Sim. Tá? E a expectativa. A expectativa que gera só desgraça, Então, né? Então, quando a gente tem um grande desejo, quando a gente tem uma grande expectativa, por isso que a gente fica em quadros, né? De depressão, de ansiedade, de estresse, né? Aproveitando até aqui para falar, a gente traz isso até nos nossos cursos, né? Da Senso Percepção também, uma abordagem muito clara disso. Que é o quê? Que as pessoas entenderem até esses padrões, né? Puxa, de onde vem essa depressão? Vem do passado. Uhum. De onde vem essa ansiedade? De projetar para o futuro. De onde vem esse estresse? De viver muito intensamente esse momento presente. Então, às vezes eu fico no momento presente e falo assim, você precisa viver o agora. Mas com muita intensidade, com muita expectativa, com muito desejo, vai te gerar estresse. Mesmo viver no momento presente, você vai estar em desequilíbrio com as suas questões, sabe? Uhum. Então, de que forma eu vivo no momento presente, né? Mas de uma harmonia, com uma harmonia. Eu consigo ter harmonia, consigo ter felicidade, consigo ser alegre o tempo todo? Óbvio que não. A gente está falando de uma coisa aí que é, né, subjetiva demais a gente pensar nisso. Mas, se eu ressignifico os meus momentos, eu preciso encontrar em cada processo, em cada momento meu, uma maneira de estar no meu equilíbrio. Sim. Né? Eu não preciso me isolar no Himalaia para ser um Buda, para ser um monge, para eu ficar bem comigo mesmo. Não, porque lá você vai ter que lavar banheiro também, lá você vai ter que cozinhar, lá você vai ter que se virar para comer, vai ter que do mesmo jeito. Sim. Vai ter contato com outras pessoas ali. Beleza, você vai tirar 2, 3 dias para sair, fazer suas meditações, entrar em jejum, mas daqui a pouco você vai vir e vai limpar banheiro. Não tem problema. Então, é tudo certo da forma que é, né? E, assim como em casa, né? Até eu fiz isso até como uma dinâmica no curso nosso, nessas aulas anteriores, né? A casa mesmo, você limpa a cozinha e depois você suja de novo, né? Basicamente, você suja para limpar e pra você limpar. limpa para sujar. Isso, então você vai ter a casa limpa o tempo todo? Não. Não, né? Mas nem por isso você vai deixar de limpar. E quando você tem crianças também, ó, demora um pouco mais ainda para ficar limpa. E é isso, sabe? Então é uma construção desconstruindo o tempo todo. Essa ressignificação de tudo, né? Ressignificação de tudo. Eu vou ficar mal-humorada porque eu tenho que limpar a cozinha, ou eu vou agradecer porque eu tenho aquela cozinha ali, aquele espaço onde eu posso receber pessoas, onde eu posso fazer uma comida legal para minha família. Sim. É tudo a gente ressignificar as coisas e olhar com outros olhos, mais de agradecimento às vezes. Nem sempre só agradecimento, mas também de realidade, de, poxa, o que vai adiantar eu ficar estressada com isso? Né? Dois pontos interessantes quando você cita o do agradecimento é também estar no lugar de merecer, né? De merecimento. Porque sim, né? É importante eu agradecer, mas também é importante eu, levar para o universo que eu mereço. Exatamente, que eu mereço, né?
E tomar um pouco de cuidado com as rotinas, né? O que a gente faz no dia a dia. Porque às vezes, sei lá, eu acordo, tirei o pé da cama, eu vou pensar no boleto. Sendo que muitas vezes eu deixo de apreciar, por exemplo, o nascer do sol. Sim. Ou já vou direto pegar o celular, já né? vou direto pegar o celular. Ao invés de acordar, abrir os olhos, olhar para a vida, né? É isso. Então, a natureza ensina muito isso. O Bert Hellinger, né, traz uma expressão que é muito usada aí pelos consteladores, né? Que é o essencial é simples. Então, o que os cavalos nos levam é para esse essencial. Então, ter, né, uma vida de verdade é viver o essencial, é viver o simples. E quando eu digo de viver o simples, eu não estou falando de você não ter dinheiro, de você não ter um carro, de você não ter uma casa, de você não conquistar... Conforto para sua família, não é isso, né? Não é isso, né? Mas é objetivar. A vida nossa, quando a gente alcança uma maturidade, né? Ela é objetiva. Então, você precisa determinar aquilo ali, que é objetivo, né? E aí, você caminha para esse lugar, se coloca nesse lugar e nada te tira desse lugar. Nada, situação nenhuma te tira desse lugar, né? Uhum. Então, eu estou com um processo, por exemplo, de jejum, né? Que são um processo de jejum aí por 3 dias, só à base de água e sal. Para muita gente, André, para que sofrer tanto? Não, para que deixar de comer? Né? Mas é um propósito espiritual, né? Muitas das vezes, as pessoas já sentaram, por exemplo, né, na escada ali de casa e às vezes, olha, vê, né, aquele mega trabalho que dá com os cavalos, porque o dia inteiro ali é muito intenso mesmo, né? Uhum. Então, é trabalhoso? Sim, mas é muito gratificante, para mim, pelo menos, né? E às vezes, pessoas que sentavam ali falavam assim, Bill, mas até quando você vai viver isso, né? Então, as pessoas, por exemplo, elas imaginam que aquilo ali que você está passando é uma dor. É a mesma coisa que eu chegar hoje, por exemplo, num atleta e falar assim, viu, mas você vai ter que pegar sua marmita e tem que comer no horário tal, você tem a dieta, regradinho, tanto peso, tanto isso. E eu falar para ele, não, tipo, muda, não precisa comer 2 horas da tarde, come às 4 horas da tarde. Cara, como assim? Uhum. Né? Toda essa questão que é minha, né? Eu estou disciplinado a passar por isso, então eu quero isso, né? Então, por quê? Porque faz bem para mim. Sim. Se faz bem para mim, não importa o outro. Claro. Não importa o outro, né? E teria uma dica de autoconhecimento? Porque eu acho que as pessoas estão buscando, às vezes, em lugares que elas não estão conseguindo se encontrar. E ao invés de de conseguirem o autoconhecimento, elas estão ficando mais perdidas. Não sei se é uma dica, uhum. tá? Mas uma sugestão, sei lá. Nos atendimentos da constelação com o cavalo, né? Ou no início dos trabalhos da senso-percepção, a gente vai para um caminho que é, primeiro, né? De observar, né? De silenciar, de se aquietar, tá? E de sentir. Então, a dica que eu dou para as pessoas, né, que estão nos ouvindo é para isso. Antes de se mover a qualquer lugar, observe. Né? Observe. Antes de acessar ou de se expressar para qualquer coisa, se aquiete, silencie e perceba em você se é isso mesmo que faz sentido, né? Para depois você se mover em direção a algo, né? Então, o observar, o silenciar e a terceira, e não menos importante, né? Que é o sentir, deixa você agir de acordo com o seu coração. Seu coração vai saber te levar para o melhor lugar. Às vezes a mente nos engana. A mente vai levar a gente para um lugar onde racionalmente pode ser algo que, sim, a gente pensa ali que seria um melhor caminho, mas o nosso coração, ele consegue nos levar a algo que vai nos levar para esse mesmo caminho, mas com paz, com mais felicidade, com mais harmonia. Então, acho que é essa a expressão, sabe? O Paulo Newman, né, em todos os processos que ele traz lá de constelação com cavalos, ele usa uma expressão que eu gosto muito, que é de verifique. Ele fala sempre assim, quando a pessoa a pessoa fez um movimento ali com os cavalos, e ela vai se expressar, ele fala, não, silencie e verifique. Verifique em você. Está aí dentro. Então, está dentro a resposta. O que a gente precisa? Ter a paciência de observar, silenciar
e sentir. A partir do momento que o ser humano conseguir fazer isso, eu acho que a gente consegue caminhar aí para passos melhores ao encontro da nossa essência mesmo, sabe? E aí eu não estou falando do outro nesse momento, né? Não estou falando do ambiente, não estou falando dos nossos sistemas, estou falando da gente, né? Sim. Estou falando de você, estou falando de mim, tá? Então, eu acho que esse seria um grande conselho, é um conselho que, na verdade, a gente observa os cavalos fazendo isso, né? Os cavalos, eles são grandes observadores. Eles são seres sensitíveis de natureza, né? Eles silenciam, eles não precisam dar alarme, eles não precisam falar. Por quê? Porque se eles ficarem dando alarme, na verdade, tipo, os predadores vêm ali e fazem uma emboscada e, tipo, pega todos eles. Sim. Então é isso que eles fazem, né? Que é onde a gente faz isso através de um mecanismo também, um dos mecanismos, né? Que é através da meditação. Né? Meditação é tão maravilhoso, meditação né? é incrível. Por quê? Porque é o momento disso, né? Qual que é a diferença ali da oração e da meditação? Né? A oração é onde eu converso com Deus, né? E meditação, e a meditação é onde eu escuto. Então eu silencio e escuto. Deixa ele falar comigo. Né? Deixa meu coração me guiar para um determinado lugar, né? Uhum. E as pessoas... E isso também é fundamental, Carla. Que é o quê? É escutar a voz que vem da fonte. Existe sempre uma voz superior que conversa conosco. Né? Existe sempre uma voz superior que gerencia, alinha, né? Disciplina todo esse meio natural. Né? Por que que os pássaros eles voam numa determinada época do ano de uma linha para uma outra linha do hemisfério? Por que que a gente tem dia e noite? Por que que a gente tem primavera, verão, outono e inverno? Por que que a gente tem lua minguante, crescente, lua cheia, lua nova? Né? Então, o universo ele é muito sábio. E você percebe que tudo isso é cíclico. Né? Lua vai, lua vem. Dia vai, noite vem. Né? Estações do ano vão e outros vêm. Né? Então, nós seres humanos precisamos entender esse movimento, que é um movimento natural de viver uma vida que, longe de entender o que esse algo maior significa, o que esse algo universal, o que esse algo divino significa, mas de permitir que esse algo divino, que esse algo universal nos leve para o nosso lugar. O cavalo ele não fala, Papai do Céu, tipo, eu não preciso estar aqui pastando. Não, ele simplesmente pasta, se hidrata, está feliz ali no meio da manada e está tudo bem, ele vive com essa forma. Né? As aves não falam, não posso voar em tal direção, não. Você tem ali a glândulazinha pineal, que é o seu Wi-Fizinho ali, nesse campo de energia, campo mórfico, que você vai se mover nessa estação do ano para tal lugar. Então, você já tem isso por instinto, através da pineal, você já tem ali, né, a questão do sono, de dormir, de acordar, da questão da sexualidade. Então, tá tudo ali, tá tudo na gente, né, de uma forma simples, de uma forma que a gente respeitar os nossos processos mesmo de viver uma vida. Né? Agora, quando a gente racionaliza, a gente dificulta. Quando a gente olha para o problema, a gente não olha para a solução. Quando a gente olha para a dor, a gente não olha para o amor. Né? É verdade. E nós somos muito mais amores do que dor. Então nós podemos muito bem. Só nos resta entender isso, né? Olhar. Eu gostei dessa expressão. Só nos resta sentir isso. É, sentir. Porque às vezes entender a gente entende. A gente já consegue. Os seres humanos, né, não são estúpidos no sentido bem esdrúxulo da palavra. Não são estúpidos de eu não preciso olhar para isso, eu não preciso olhar para aquilo, eu preciso ficar em sofrimento. Não, a gente não está nesse estado mais, sabe? As pessoas elas têm compreensão disso. Agora, muitas das vezes, elas não se permitem sentir, ela não consegue sair desse lugar, ela não consegue sair desse processo. Como que ela sai desse processo? Entendendo o processo? Não, sentindo o processo, se movendo. Sentindo o processo, se movendo. É límbico e reptiliano, límbico e reptiliano, límbico e reptiliano. Sai do neocórtex. Né? Os animais fazem isso na natureza. Maravilhoso. Né? Sabiamente. Como é que eu faço para participar de algum evento, de algum curso, qualquer coisa lá com vocês? Carla, a gente tem atendimentos individuais. Ah, que legal. Tá bom? Tem uma agenda lá para atendimentos individuais. É uma agenda um pouco restrita, mas temos ainda uma agenda, tá? Nesse ano ainda. E temos os nossos eventos, tá? Então nós temos agora, no dia 14 de setembro, um luau. Ó, que legal. É feito sobre a luz da lua, né? A gente faz uma fogueira e trabalha a constelação com cavalos num horário noturno. Vai do pôr do sol até o Papai do Céu decidir terminar.
Tá Que bom? lindo. Então, normalmente vai até umas 22, 23 horas, mas a gente já aconteceu de alguns luares que a gente fez de adentrarem a madrugada, outros que a gente acabou indo até o amanhecer do dia. Claro que isso foi tudo programado, né? Pra gente poder também ali ter uma alimentação, ter uma pausa, um descanso ali para poder, né? Então nós temos um luau agora no dia 14 de setembro, tá? Cursos, precisa acompanhar o nosso perfil aí no Instagram, eu não lembro de cabeça agora, mas a gente lançou o primeiro curso, né? Que temos aí alunos do estado de São Paulo e do Brasil todo, né? De Minas, do Rio Grande do Sul, né? Goiás, Rio de Janeiro, enfim. Então temos um grupo bem bacana já, que já iniciou os cursos. A gente acha que tem mais um curso agora da Senso Percepção. E antes do final do ano a gente já vai lançar a nossa primeira turma de formação para terapeutas que desejam e sentem um chamado de também trabalhar com cavalos. Que legal. E tem mais coisa acontecendo por lá, né? Tem mais coisa acontecendo por lá. A Gabi vai começar aí essa questão com as crianças, né? Isso, a Gabi, eu falei um pouquinho já no começo, mas vou reforçar aqui, porque é válido demais esse projeto, Sim, né? Com certeza. Na verdade, não é nem um projeto, é um propósito, viu, Carla? É um propósito da Gabi que vem com esse trabalho, na verdade, né? Com a frente da pedagogia, com a frente da psicanálise e agora também agregando a natureza e os cavalos aos bens dos filhos e da família. Então, as crianças com idade escolar que sofrem, né, por questões de ansiedade, por hiperatividade, TOD e outras questões mais, de poderem encontrar caminhos de trabalhar esses transtornos emocionais, tá? E também a Gabi está à frente de um outro propósito também, que é de um projeto chamado Ser do Campo. Esse projeto acontece em alguns finais de semana do mês, né? São finais de semana quinzenais. São aos sábados, tá? Onde a gente tem ali recebido pessoas ali de São Paulo também, de Campinas, né? Da região toda. Onde a criança ela recebe uma vivência no campo. A diferença do Ecos, né? Do Essência Ecos para o Ser do Campo. Essência Ecos trabalha a criança e a família nos transtornos emocionais. Então, tem um cunho pedagógico, tem um cunho terapêutico e um cunho formativo. O Ser do Campo já tem um cunho mais recreacional, de lazer. É um dia na roça, é uma experiência realmente no campo. É onde a família ali interage junto com os filhos, vê ali as galinhas serem alimentadas, pega o ovinho da galinha, vai para a horta, vai também fazer as atividades com os cavalos, de banhar os cavalos, de colocar o pé no chão, de fazer uma brincadeira do saco, de fazer uma brincadeira do ovo com a colher na boca. É um dia diferente para a família, né? Exato, né? Então, é uma forma recreativa e de lazer para a família também resgatar todo esse histórico que todos nós tivemos, né? Sim. Das nossas famílias anteriores aí que viviam todos esses processos, né? Tinham mais contato no campo. Sim, mais contato com a natureza. Com a natureza, exatamente. É o famoso andar descalço, né? Criar anticorpos. Que hoje criança não anda descalço, tem que andar só de meia. É o famoso... Não pode pôr a mão no bicho, porque vai ficar... Senão tem que lavar a mão, né? Todas essas coisas. E a gente crescia aí, andando descalço, correndo na rua, com tampão de joelho caindo, de tanto correr. Demais, demais. Então é isso, né? É voltar às nossas tradições, né? Por que esses resgates, né? Porque esses resgates nos trazem a nossa essência. E a nossa essência entra num processo de identificarmos tudo que aconteceu aí nesse nosso sistema e de que formas eles nos trouxeram até aqui, né? Porque se nós hoje estamos nessas buscas, né, de evolução e de crescimento, foi por conta deles lá no passado que, na verdade, trouxeram tudo isso pra gente e hoje a gente precisa aproveitar todo esse mecanismo, todos esses meios de informações, né, de facilidades que a gente tem de realmente uma promoção maior, né, desse bem à vida realmente. Os cavalos, eles olham para isso, né? Eles olham para o bem à vida e por isso eles estão disponíveis, né? E nós precisamos também estar disponíveis à vida. Que legal. Lá no espaço tem a possibilidade de ir um dia para passar... Conhecer o cavalo, conhecer como é que funciona, tudo isso. Tem sim, Carla, tem sim. A gente só faz um agendamento prévio, porque a agenda nossa é bem cheiona mesmo. Eu tô vendo, porque tem evento para todo canto, todo jeito. Mas sim, é possível, né? Só fazer um contato, a gente faz um agendamento antecipado, pode ir lá tanto para fazer algo, para desenvolver algum trabalho, como também para conhecer, tá? É possível também. E aí... conhece também, já visualiza tudo mais, a gente conversa, interage, né?
Mas existe essa possibilidade também, tá? Que legal, que bacana. Vamos lá. Voltando um pouco aqui essa história da constelação familiar, porque algumas pessoas têm algumas restrições quanto a algumas falas do Bert. É Bert, né? Bert Hellinger. Isso, Bert Hellinger. Será que as pessoas estão interpretando de forma diferente do que ele realmente quis dizer, algumas falas? Pode ser que sim, pode ser que sim. Isso... Eu achei importante falar sobre isso, por quê? Porque quando a gente fala de constelação familiar, é óbvio que sempre vai ter aquela pessoa que fica assim, mas isso não funciona. Essas conversas de perdoar, essas conversas de deixar ir, né? A gente vê hoje muitas pessoas que elas gostam de se agarrar à situação. E algumas falas do Bert são mal interpretadas, eu acredito que seja falta de interpretação, nesse sentido. De tipo, mas como assim? Eu vou perdoar alguém que me fez mal? Sim. Né? Assim como, por exemplo, também algumas ordens do Bert Hellinger, pode ser que ele tenha tido um outro contexto. Sim. Né? E aí as pessoas colocam isso religiosamente, tá? Obrigatoriamente, né? Como se fosse algo ali redundante, que assim, eu preciso confirmar isso assim, dessa forma acabou. e dessa maneira. Não, isso não existe. Até nós, com os cavalos, nós utilizamos poucas falas sistêmicas, tá? Por quê? Volto a dizer, né? O que está no sentir, está no meu coração. Eu não preciso verbalizar, não preciso colocar para a boca para fora. Não preciso. Um autista, ele se beneficia de uma sessão de atendimento terapêutico inclusivo com os cavalos, simplesmente por estar em cima do cavalo e se movimentar com o cavalo. Uhum. Ele só sente aquilo e aquilo traz um bem maior para ele. Eu não preciso falar para ele, viu? Você está aí porque, na verdade, você tem, né, uma necessidade especial, que é isso, isso e isso, a gente vai trabalhar dessa forma. Tal. Não, ele não precisa compreender nada. Ele precisa sentir que aquilo está fazendo bem. Que aquilo está fazendo bem, exatamente. Então, no universo com os cavalos, nós não temos uma necessidade de utilizarmos frases sistêmicas. Claro que não só do Bert, né? A gente tem, por exemplo, o Ho'oponopono, que tem ali frases de grande aceitação e que fazem, sim, muito sentido para o universo, dependendo da forma que eu falo. Se eu pronunciar só da boca para fora, é uma não coisa. Vai fazer nada. Se eu pronunciar com o coração e com a alma, é outra coisa. É outro processo. Tá? Mas de tudo, viu, Carla? De tudo, a gente precisa sintonizar sempre a forma que a gente pede para o universo. Claro. A forma que a gente pede. Né? Então, se eu tô pedindo para o universo, né? Acordo de manhã, agradeço ao Papai do Céu e tô lá falando, universo, eu preciso de um carro. Né? O que o universo entende? Que você não tem um carro. Então, ele não vai te dar o carro. É diferente de você falar assim, agradeço ao Papai do Céu, né, pelo dia de hoje, tarará, e agradeço, inclusive, pelo carro que está na minha garagem. Tipo, você tem o carro. Se você vai conquistar o carro, é só uma questão de tempo. O universo vai te entregar isso. Tá? Então, muito importa o que eu verbalizo para o universo. E o que eu verbalizo é o que eu recebo. Para refletir, hein? O que você anda verbalizando dentro da sua casa, na sua família, com os seus amigos, no seu trabalho? O que você anda verbalizando, né? André, a gente podia ficar aqui a tarde inteira falando. Acho que tem conversa para uma semana. A gente já colocava a Gabi no meio da conversa também. E a gente o Caio também, o Caio ficou quietinho ali atrás. O Caio ficou só ouvindo ali a conversa também. E a gente ia embora aqui batendo papo, né? Sim, porque demais. É muito legal. Esse é um assunto gostoso, muito saudável, interessante. Né? Sim. E eu acho que as pessoas precisam conhecer essas possibilidades de autoconhecimento, Dizem que não pode usar isso, mas de cura mesmo. Exatamente. Né? De trabalhar essas questões internas de forma a sanar algumas coisas que a gente fica carregando, pesos, que a gente vai carregando por tanto tempo. Eu achei essa pulseirinha aqui na minha casa, que há muito tempo eu não usava, e eu tô levando ela pra vida. Porque ela diz assim, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me empodero. E eu acho que isso é tão importante. Isso é importantíssimo para as pessoas. E todos os programas que eu pude aqui dentro, eu falei sobre isso. A importância do autoconhecimento. E o seu trabalho com os cavalos é muito lindo. E com certeza eu quero ir lá um dia para conhecer. E levar minhas filhas para
confraternizar com os cavalos também. Claro, vamos sim. Já tá feito o convite aqui, você é convidado especial, se quiser participar do nosso luau, é convidada minha, inclusive. Que bacana, tá bom? que lindo. Vai no luau, você, o Caio, faz questões aí de vocês estarem lá e vivenciarem isso realmente, claro. né? E Carla, uma coisa que você falou aí muito importante, assim, de novo vou repetir, a gente tem que sempre perguntar para a fonte, tá bom? Então, existe uma energia muito maior, e agora eu não estou falando de crenças nem de religião, Sim. né? Eu sou cristão, mas assim, acredito, né, e tenho minha fé em Deus, né, um Criador. Mas independente disso, tá? Independente. Existe uma fonte que abastece a gente desse conhecimento. Sim. E as respostas sempre estão na fonte. As respostas nossas estão conosco mesmo? Sim. Mas eu sempre depois eu pergunto, tipo assim, o que a fonte quer de mim com isso, né? Por quê? Porque é a partir desse olhar que algo maior, né, rege tudo isso, é que eu consigo, na verdade, me organizar. Um exemplo disso, tá? Para ficar mais claro até, para explicar, eu pratico corrida de rua, né? Então, corro 10 km, corro meia maratona, corri 30 km já, e agora o mês que vem eu vou correr uma maratona em Santa Catarina. Que tá? legal. Enfim, e isso foi um hábito que eu comecei a criar por conta das minhas manhãs. Falei, eu quero ter um momento meu de manhã e, de verdade, é o meu momento de conversar com Deus, né? Então, eu vou correndo meus 10 km, vou correndo meus 20 km, vou correndo meus 30 km. E esses dias atrás eu tive essa experiência, né, com 30 km, que eu estou preparando já para maratona. E meu sensei, que era meu professor de karatê, quando eu era mais novo, ele sempre usava uma expressão que eu não sei se está no Sun Tzu, a arte da guerra, tá? Ou se era uma expressão dos samurais mesmo, que ele trazia ali. Eu vou só falar por cima, porque eu não lembro exatamente como que era. Sim. Mas ele falava sempre quando tem uma pessoa que está no mesmo estado corporal e mental numa luta, ganha quem tem o melhor espírito. Tá? Então, repetindo, né? Quem está no mesmo estado corporal e mental, né? Ultrapassa as barreiras quem está num nível espiritual mais elevado. Tá bom? E esses dias, eu vindo de uma corrida, até falei isso para a Gabi, né, em casa, a hora que eu cheguei, que foi exatamente isso que eu senti. Meu corpo, eu já não sentia mais nada. Meus pés já, tipo, não sentia, a boca já queria vomitar várias vezes, né? Eu não conseguia mais pensar em nada, em chegar, né? Então, o que me levava ali para eu voltar para casa, eu só sentia isso, que algo me conduzia de volta para casa, né? E isso é o espiritual. A gente viu isso, por exemplo, num grande exemplo esportivo que eu tenho e que eu vejo todos os dias, né? As coisas dele, que nos deixou muito cedo, mas do Ayrton Senna. Sim. Quando ele fala, né, de ter guiado, e ali naquela pista ele imaginou num túnel fechado e que ele simplesmente só deixava fluir e parece que algo maior o guiava e levava, né? E a gente tem vários relatos, inclusive, de fotógrafos que falavam que ele passava sempre no mesmo lugar. Então, tinha algo divino ali, né? Tinha algo e ele acessava isso, né? E ele conseguia agradecer a Deus Sim. por tudo isso que tinha. Então, para fecharmos aqui, eu gostaria de falar isso, né? Para as pessoas em casa também acessarem tudo que vem da fonte, né? E deixar minha gratidão aqui em estar com você, por conta, né, do Papai do Céu ter permitido a gente estar aqui junto, né? Ter trocado muita experiência, muita informação, alguns detalhes, né, dos nossos trabalhos, que isso ajude as pessoas e que essa energia também que a gente, né, nessa sala aqui nós estamos em 4 pessoas, mas que isso reverbere para todas as pessoas que estiverem assistindo também em casa e que dessas pessoas sejam multiplicadores de toda essa energia que a gente está transmitindo aí, porque com certeza não é à toa que a gente está aqui, então existe um propósito maior, tá? Então a gente queria terminar agradecendo a Deus aí por tudo isso. E gratidão a vocês por terem aí aberto um espacinho na agenda, tá aqui para falar com a gente, porque realmente é um trabalho muito bacana mesmo. Muito obrigada. Obrigado, meu cara. Muito obrigada a você que está aqui com a gente e até o próximo. Obrigado, Caio.